Todos me conhecem como Pai Galego de Oxóssi. Venho aqui falar um pouco sobre a minha vida. Eu que nasci em Candial, no município de Candial, na Fazenda Cuba. Em 1980, minha mãe me teve na casa de minha tia e me abandonou com 3 meses para poder ir trabalhar. Daí fiquei com meus tios durante 1 ano. Depois de 1 ano, eles me deram para ser criado em outra família, que foi em Barracas, município de Ponto Novo. Estudei até os 6 anos. Depois de 6 anos, tive que parar de estudar, por questão que tive problema de ansiedade, problema também de depressão, por questão dos espíritos que estavam em minha volta, sempre ouvindo vozes, sempre ouvindo vultos, mas eu não entendia, como não compreendia. Foi muito difícil, porque eu sempre via vulto, vozes, e não entendia porque eu estava vendo isso. Então eu entrava num estado de nervosismo, tipo uma depressão. E daí me dava muita agonia, minha mãe procurou uma rezadeira, e daí a gente foi, e ela rezou e falou que eu era médium, e teria que me cuidar, fazer tratamento. Foi daí onde eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda. Fiz todos os meus tratamentos e fiquei bem, voltei de novo a estudar. Até os 14 anos. Nos 14 anos tive de novo um novo problema espiritual. Foi aonde Oxóssi me pegou e eu incorporei com essa entidade que é Oxóssi, que hoje é o dono desta casa, é o dono do caminho, é aquele que me ensinou a andar, a crescer. Passei a procurar o terreiro de Umbanda de novo. Foi daí aonde o Babalorixá, por nome Edivan, falou que eu teria que trabalhar, montar uma mesa e começar a atender cliente e fazer trabalho espiritual. Foi daí onde eu comecei a trabalhar. Nesses exatos momentos, para mim entender o que seria e o que aconteceu, porque eu estava tendo aqueles espíritos que estavam me pegando, foi aonde eu vim descobrir que minha família biológica não seria aquelas que me criou. E sim, eu tinha uma outra família. E daí, por a minha curiosidade, fiquei triste no momento, surpreso, mas também curioso para poder conhecer minha família, minha mãe, meus pais, minhas famílias. Vim para Vila Aparecida, aonde meus tios moravam, meus avós. E daí eu conheci meus tios, minhas tias, meus primos. Foi daí onde eu comecei a atender cliente, aí onde eu comecei a atender as pessoas jogando carta. Nessa época eu jogava carta. Passei muita dificuldade. Tive que catar lixo, fazer reciclagem para poder sobreviver. Passei fome. E daí fui tocando sempre meu barco e confiando também na minha fé que eu tinha aos meus orixás. Daí no momento, em 2000, apareceu um orixá na minha vida, que é uma entidade, por nome de Pai Joaquim, que é da linha dos Preto Velho. Foi onde ele veio e falou que daquele dia por diante eu não iria sofrer mais, que minha vida ia mudar. Foi a partir daí aonde o Preto Velho começou a atender os clientes, as pessoas começaram a procurar. E foi aí onde todo mundo começou a conhecer os meus trabalhos e dar valor no que eu fazia. E minha casa começou a encher de cliente. E daí eu fui crescendo e meu nome evoluindo diante da sociedade, dos municípios vizinhos. Aí foi onde também os pessoal de Conceição do Coité começou também a procurar minha casa, a fazer trabalho. E começou também a fazer o convite para poder eu vir para cá, para Coité. Aí em 2012, eu tive que vir de lá para Conceição do Coité. Aí Preto Velho pediu que eu viesse, saísse de lá e viesse para cá. Saí só com a roupa do corpo e acabei vindo aqui para Conceição do Coité. Chegando aqui, fui acolhido pelos meus filhos. Nega, que foi uma das minhas filhas que me apoiou quando cheguei aqui, Reginaldo. E comecei a minha outra trajetória aqui em Conceição do Coité, em 2012. A partir daí, Nega, junto com o esposo, Joaquim, me doou um terreno aqui na Fazenda Corrêa, onde hoje é localizado o Uso Gunzo Tateto Mutalambô de Unzambi. Para mim, eu tenho ele como um filho meu. Porque se eu não tivesse, não gostasse, eu não tinha feito essa doação para ele. Eu gosto da festa e ele estava no 74 e não deu certo. Aí ficou se batendo e eu fui a doar o terreno. Aí ele foi
que é o pai de santo de minha ex-esposa. Aí eu fui, fiquei com pena dele, não, o senhor vai ficar aqui, mas nós sim. Fiquei por 2 anos mais ou menos em um quartinho pequeno e construindo o barracão para poder fazer as festas dos orixás, que a gente faz a festa aqui, tem festa todos os anos. Estou querendo formalizar para colocar em datas, né, em datas calendárias, as festas daqui, principalmente a festa do caboclo. Tem uma festa caboclo muito grande aqui no mês de julho. Aqui se encontra assim como se fosse um encontro de terreiros de outras localidades, né, nessa festa. Como vem gente de Belém, de São Paulo, do Rio, sempre tem gente de Salvador, das cidades aqui perto. Fui por 2 anos do conselho, que tem um conselho de cultura aqui em Conceição do Coité. Por 2 anos eu fui como suplente, depois fui eleito a ser conselheiro, fiquei por 2 anos. E aqui é onde hoje eu me encontro como pai galego de Oxóssi. Sou feliz hoje ter me tornado esta pessoa que eu sou, um Tata Mutali Congo, né? Um babalorixá, um orientador espiritual. Hoje sou feliz de ter um título de cidadão coitense, fui reconhecido na Câmara de Vereador. E falar da minha vida é boa, porque aonde eu cheguei, se não fosse meus orixás, e se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha dado valor a eles e não estaria até hoje tocando esta roça, esta casa, este candomblé, porque não é fácil. Porque para mim candomblé é uma escola. Sempre a gente estamos aprendendo. Porque candomblé é um poço fundo. A gente nunca chega no poço. A gente nunca chega até o fim. Porque sempre tem coisas que a gente vai aprendendo com nossos mais velhos. Então, sou muito feliz. E sou muito feliz também em estar dentro dessa religião bonita, saudável. Porque a nossa religião é aquela religião que cuida, que zela. Nós somos aquelas pessoas que cuidamos da natureza, cuidamos também das águas, porque onde há água há vida, sem água não tem a vida. Sou uma pessoa também que cuidamos muito da terra, onde se traz os nossos alimentos para a gente se alimentar. Então isso é muito bom. E também dizer, para que acabe com os preconceitos, a intolerância, para que as pessoas não achem que um terreiro de candomblé lá tem diabo, achar que um terreiro de candomblé só tem o que não presta, só ensina o que não presta, isso não existe. Um terreiro de candomblé é um lugar sagrado, é uma terra sagrada, onde os ancestrais pisam, se manifestam, onde cantam, dança e grita seus gritos de guerra. De ter me colocado nessa religião e hoje eu me tornar o que eu me tornei, ser o que eu sou, pai galego de Oxóssi. Em todo o estado da Bahia, todos os estados, São Paulo, Rio, em todas as localidades por onde eu ando. Ele é um pai que eu nunca tive, literalmente, porque ele me deu o apoio que eu nunca tive, me deu o carinho, porque ele é simplesmente a pessoa incrível, maravilhosa, carinhosa e de um coração puro e tão acolhedor que ele tem. Eu frequentava outra casa, só que essa casa, por motivos que eu não sei, até hoje eu não sei, fechou. E eu não queria deixar minhas coisas ao léu. Eu corri atrás para poder achar um pai de santo, para poder dar continuidade, e achei pai galego. E ele simplesmente abriu as portas de bom grado, bom coração, e foi isso. Estou aqui até hoje, iniciado, Muzenza, há 5 meses, fazer 5 meses, iniciado, e não me arrependo de nada. É um pai aquele pai que de sangue, ele não é mais, o cuidado dele é mais do que um pai de sangue. Quando a gente está sentindo alguma coisa, às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo e ele já sabe. Ele cuida, ele ajuda a gente a sonhar, ajuda a realizar os nossos sonhos. E a proteção de pai é realmente de espiritual, é como se fosse de sangue. Rapaz, eu sou filha dele, eu acho bem ele, graças a Deus, bom pai.
que meu pai é maravilhoso, eu amo meu pai que eu tenho, graças ao meu bom Deus, há muito tempo que eu sou, então não tenho o que dizer de lá do terreiro até hoje, para mim é tudo, para mim é tudo. Então, em setembro deste ano, eu me mudei aqui para o terreiro, fui acolhida por Pai Galego e por todos que aqui vivem e transitam por aqui, os irmãos da casa. E nisso a gente começa a se resgatar ainda mais, por estar dentro do chão que faz com que a ancestralidade vibre dentro da gente. E o conhecimento que eu tenho ainda é pouco, porém, é possível visualizar, enxergar que é o caminho que eu estava buscando. Nós temos que resgatar e se unir enquanto pessoas que têm a condição e têm os instrumentos para poder fazer uma diferença na nossa sociedade. Quando eu cheguei aqui em Conceição do Coité, aqui era uma cidade que o preconceito era muito demais. Em 2013, recebi um convite, o pessoal do governo, né, que estava nessa época, e fez o convite aos povos de santo para ocupar os seus lugares e ir atrás das políticas públicas. E daí eu comecei a participar das reuniões. Quando eu comecei a participar da reunião para poder a gente lutar contra a intolerância. E graças a Deus e aos orixás e os ancestrais também, a gente teve uma boa resposta. Porque nessa luta a gente teve algumas conquistas boas. A gente conquistou um dia municipal, né, aqui em Conceição do Coité, que é 18 de outubro, que foi um dia municipal, uma lei que a gente alcançou. A gente foi para a Câmara de Vereador, tivemos também audiência pública lá, onde eles também nos recebeu. E a gente foi nessa trajetória lutando para nós alcançar os nossos espaços também. Teve também o Novembro Negro, que foi muito bom também para a gente, povo de santo, para poder ir para a rua, gritar, falar sobre a intolerância, falar sobre os preconceitos, ajudou também bastante. E eu, como líder, como um babalorixá, comecei a entrar nessa batalha, nessa luta contra a intolerância religiosa, contra o preconceito. Sou Gerivaldo Neiva, juiz de direito da Vara Criminal de Conceição do Coité, Bahia, território do Cisal. A perseguição e intolerância religiosa com relação aos afros permanecem até hoje. Quantos terreiros são vilipendiados e quantos manifestam de forma sigilosa e de forma escondida, clandestina, porque tem medo da intolerância. E dentro desta luta toda, eis que encontro essa figura que é o Pai Galego. Pai de santo e um militante, um defensor da autonomia, da resistência, da cultura afro e da sua religião de matriz africana. Então, o Pai Galego é singular. Além de ser o sacerdote, além de ser a liderança religiosa, ele também é o ativista, o defensor, o que não tem medo, o que vai à sessão da Câmara com seus paramentos de pai de santo, o que vai ao fórum com seus paramentos de pai de santo. Então, o Pai Galego merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e esta referência e reverência de tratá-lo como Pai Galego. Comecei a enxergar depois disso, muito jovem, a procurar a religião. Como aqui mesmo em casa sempre aparecia jovem que dizia assim, eu me identifico, eu amo a religião, eu acho muito bonita. E daí a gente passa a sentar, dialogar, conversar e a gente passa a entender qual é o orixá que ele também carrega para ele poder cuidar. E passei também a ver que tem muitas pessoas hoje do candomblé, aqui em Conceição do Coité, que já está saindo na rua com suas vestes, com suas guias no percurso, que antes não faria. Antes eles não faziam isso, acho que por medo. Que também aqui é um pouco difícil, porque se você quer do candomblé, até para se conseguir trabalho, conseguir vaga em trabalho pelo preconceito, fica difícil. Mas nós estamos ainda falta muita coisa para a gente lutar e para a gente vencer.
mas a gente já tem algumas vitórias sim conquistadas aqui no nosso município. Quando eu estive gestor de cultura deste município, Conceição do Coité, no território de Cisal, Bahia, a gente convoca todos os fazedores de cultura para um mapeamento, um diagnóstico participativo e fazer o direito cultural acontecer. E quem esteve historicamente vulnerabilizado, invisibilizado, as matrizes africanas de Conceição do Coité, da Bahia e do Brasil, não poderiam ficar de fora. A partir do nosso lugar de fala, Conceição do Coité, a gente preconiza o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos. Então, em convergência com a Constituição Federal e a Lei Orgânica de Conceição do Coité, vamos dar as mãos com o Deus da vida e com todas as culturas para o mundo com paz, empatia e dignidade humana. Parabenizar o pai galego pelo homem, pelo cidadão que eu conheci, pelo cidadão que é. Eu vejo como se fosse uma igreja africana, uma igreja da África, defensora da natureza, defensores do bem. Ele dá nome às plantas. Eu tive a grandeza de participar um pouco do movimento daqueles estudantes, o pai galego explicando o natural, a essência do que é aquele ambiente de candomblé. Então eu me sinto bem, falo bem, vejo que é, quando eu tive o conhecimento de chegar lá e ver ele com um carinho grande pela natureza, conversando com as plantas, pedindo licença a cada planta. Por isso, eu me sinto muito bem, não tenho dúvida nenhuma do bem que o terreiro e o pai galego faz no seu natural. A Universidade do Estado da Bahia tem como uma das suas principais propostas o reconhecimento da cultura afro-brasileira. Portanto, enquanto instituição pública de ensino superior que desenvolve pesquisa e extensão, é fundamental que nós estejamos dentro dos terreiros de candomblé, inclusive aprendendo com as suas comunidades e fazendo com que todos os saberes e experiências compartilhadas estejam não só dentro da universidade, mas também fazendo parte daquilo que nós somos enquanto povo brasileiro, na sua multiplicidade cultural e identitária. O trabalho que o Babalorixá, e claro, posso considerá-lo como um amigo, pai galego, tem desenvolvido já há algumas décadas no território do Cisal é essencial para a preservação e a proteção também das culturas e das identidades dos povos de matriz africana no Brasil. Então, é louvável essa caminhada que é árdua, nós sabemos disso, que é também de militância, mas que, sobretudo, está no campo do sagrado, ou seja, do indizível. Então, muito axé para o pai galego e que o seu terreiro possa estar cada vez mais propagando as forças, as energias, o axé da religião de matriz africana que é o candomblé. A minha experiência e a convivência com o pai galego começou numa conversa que teve, uma roda de conversa que teve na UNEB, e eu fui representando a Igreja Católica, ele foi representando o candomblé e um professor foi representando a Igreja Batista. E dessa conversa, dali a conversa cresceu. Depois que terminou a conversa oficial, a gente continuou conversando lá. A gente criou um laço já de amizade e um convite para uma festa que ele ia ter lá no terreiro, aqui em Conceição do Coité. E eu fui para essa festa lá. Festa é festa, né? Toda festa é bonita e diferente, né? Porque eu nunca tinha participado. Eu já tinha ido em terreiros, outros terreiros, Salvador, aqui,
mas não num momento assim de festa. Foi a primeira vez. Daí em diante, é claro, se ele me convidou para a festa dele, eu convidei para a minha festa. E ele foi com um grupo também para a festa dos 80 anos. E aí, nesse vai e vem de festa e de encontros, aí a gente firmou a amizade. Por que eu me interessei com essa amizade? Porque a gente percebe que nos dias de hoje a gente precisa cada vez mais se abrir para o diálogo interreligioso. E eu espero que a gente possa cada vez mais crescer nesse diálogo, nessas conversas e nesse interesse pelo outro. Não fechar-se no seu umbigo, mas abrir-se para a conversa dos outros. Porque o Deus é um só para todo mundo. Olá, meu nome é Rodolfo Queiroz, sou professor de Direito da Faculdade da Região Cinzaleira e neste momento venho prestar minha singela homenagem a Pai Galego, que não é apenas um amigo, mas também um parceiro da Liga Acadêmica de Direitos Humanos e Minorias. Desde a origem, lá em 2023, ele se fez presente, abriu as portas do seu terreiro e se dispôs a compartilhar conhecimento crítico e humano, necessário ao combate ao racismo religioso, ainda constante da nossa democracia. Um abraço, um axé e uma luz. Ô Chicaninha, por onde andou?